Bom, antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada por esse espaço para a gente estar podendo falar um pouquinho desse trabalho que a gente faz com a Get and Go. Bom, a principal proposta desse serviço é apresentar os riscos inerentes às operações de empresas que já atuem ou que pretendam atuar nos Estados Unidos ou que lidam ou que pretendam lidar com entidades americanas, incluindo o sistema bancário americano. Esses riscos eles estariam relacionados a certas leis americanas que são extraterritoriais. Quais seriam essas leis? Um exemplo é a lei anticorrupção americana, que é a FCPA, que é uma lei, traduzindo para o inglês, traduzindo para o português, é uma lei que se aplica aos atos de corrupção praticados fora dos Estados Unidos, e que visa combater a corrupção internacional. É uma lei que proíbe empresas e indivíduos de pagarem propinas a funcionários do governo estrangeiros e com a contrapartida de obter alguma vantagem comercial. E ela ainda exige que as empresas mantenham registros financeiros precisos e controles internos para evitar fraudes e irregularidades financeiras. Ao quem se aplica, né, para ficar mais claro em relação a essa lei, se aplica aos cidadãos e residentes dos Estados Unidos, às companhias incorporadas nos Estados Unidos, independente de quem é o dono da companhia, a qualquer empresa estrangeira ou não que tenha o seu escritório principal, suas operações principais localizadas nos Estados Unidos, e a organizações ou pessoas estrangeiras que estejam envolvidas em situações de corrupção dentro dos Estados Unidos ou enquanto estiverem em solo americano, e empresas estrangeiras que tenham suas ações negociadas nos Estados Unidos. Outro exemplo são os regulamentos relacionados aos controles de exportação, que são aplicados às transferências de produtos, serviços, tecnologia, dinheiro e até mesmo troca de e-mails em algumas situações de origem total ou parcial americana. Então, se aplica a determinadas pessoas e países proibidos pela legislação americana. Ou seja, se uma empresa está vendendo no Brasil um produto de origem americana, fabricado nos Estados Unidos, ou com componentes americanos numa quantidade X que é estabelecida, essa empresa e os indivíduos dessa empresa, eles estão sujeitos a esses regulamentos de controle de exportação. Não importa se a empresa é uma multinacional, grande ou pequena, ou se tem ações negociadas na Bolsa Americana ou não. Nesse caso, se o produto não puder ser vendido para Cuba, por exemplo, para o Irã, para a Coreia do Norte, e essa venda ocorrer, a empresa e os seus indivíduos que estiverem envolvidos na transação poderão ter sérios problemas com as autoridades americanas. E essas leis, elas ainda alcançam organizações além da empresa, ou seja, os terceiros que estejam relacionados às empresas, mesmo que essas empresas estejam no Brasil, ou pertençam a brasileiros. A empresa é considerada responsável até mesmo se seus representantes comerciais, por exemplo, violarem essas leis em nome deles, dessas empresas. Ou seja, os terceiros com que as empresas se relacionam também devem ser educados e monitorados em relação aos procedimentos. Ou seja, a principal proposta desse projeto, desse trabalho que a gente faz, é conhecer quais são os riscos das empresas relacionados a essas leis e o que fazer para evitar a violação dessas leis. Natália, prazer estar falando aqui com a Natália. Eu acho que a própria resposta, né, da Natália já foi muito completa, porque um primeiro, né, vamos dizer assim, diferencial que a gente colocaria seria justamente que o nosso cliente ele vai estar tratando justamente com os representantes tanto da BRA como da própria Praevenir. E aí, o cliente que venha a solicitar esse serviço vai estar falando justamente com a Natália. Então, todo o expertise e toda a informação técnica, né, que a Natália acabou de passar para a gente na primeira resposta, vai ser justamente a profissional que vai estar com esse cliente, né? Então, eu acho que esse é o primeiro grande diferencial, né? Você vai estar tratando justamente com os líderes técnicos, né, da empresa e que vão poder literalmente te ajudar nesse caminho, né, nessa construção desse projeto, desse trabalho
que é tão importante para as empresas que buscam a internacionalização. Além disso, Verônica, eu reputo como sendo muito importante a questão da customização. Cada empresa, ela possui um cenário, ela possui uma realidade, ela possui um tamanho, ela possui um budget. Enfim, eu poderia aqui falar vários exemplos de situações que diferenciam as empresas. Então, quando a empresa contrata a BRA certificadora e a Praevenire dentro desse contexto do Get Go, ela pode ter certeza que ela vai ganhar um projeto customizado, feito sob medida para a realidade dela. O nosso objetivo aqui, e eu acho que a sinergia que a BRA tem com a Praevenire é muito nesse sentido, a gente não tem um serviço, vamos dizer assim, padronizado, pasteurizado. O que a gente entrega para o nosso cliente, e a primeira atitude que a gente faz é o seguinte: qual é o seu objetivo? Né? Qual é a sua dor? O que você de fato está precisando? E aí, unindo o nosso expertise e, logicamente, aquilo que o nosso cliente está precisando, a gente monta esse produto customizado. Então, eu acho que esse é o segundo e dos grandes também diferenciais dessa nossa parceria e do que a gente consegue entregar para o nosso cliente. Além disso, como eu já citei anteriormente, a gente tem uma equipe multidisciplinar, presente tanto no mercado brasileiro, né? A BRA ela é uma empresa 100% brasileira, com sede no Rio de Janeiro. Eu, por exemplo, fico no interior de Minas. A gente tem colaboradores em Curitiba, a gente tem colaboradores no Rio de Janeiro, que é a nossa sede, e a Natália, ela fica nos Estados Unidos. Então, isso agrega para a gente um expertise tanto de quem conhece há muitos anos o mercado americano, como também daqueles que conhecem o mercado brasileiro. Então, acho que esse somatório, juntamente com o projeto ser liderado pelos especialistas da empresa e a customização, já consegue formar um arcabouço bem interessante de diferenciais que a gente pode entregar para o mercado. Além disso, dentro do nosso expertise, uma agilidade, uma maior adaptabilidade e uma responsabilidade que a gente tem, além de responsabilidade, uma responsividade às necessidades do cliente. Porque muitas das vezes, e eu acho que isso é muito importante, né, passar para vocês, principalmente vocês que estão na nossa audiência vendo esse vídeo, o cliente ele chega para a gente já com uma necessidade proeminente. O ideal seria que o cliente chegasse com um planejamento, né, com uma vontade de internacionalizar. Muitas vezes ele já está internacionalizado daquele jeito porque surgiu uma oportunidade de negócio e a gente já tem que ajustar algo que já foi feito errado. Então, essa nossa agilidade de atendimento e na resposta do cliente, eu acho que é um grande diferencial. Oi, Natália, você ia comentar alguma coisa? Não, eu queria acrescentar, porque À vontade. você, como você muito bem disse, a maioria, se não todos os negócios, pelo menos que eu sei que vêm para os Estados Unidos, do Brasil, não recebem as informações que a gente entrega nesse trabalho. Por quê? Empresário, empreendedor que tem intenção de iniciar ou ampliar os seus negócios aqui nos Estados Unidos, eles buscam e recebem assistência fiscal, tributária, migratória, jurídica, para as questões da formação da pessoa jurídica, mas nunca, ou pelo menos raramente, tenha as suas operações avaliadas para detectar os riscos que eles estão sujeitos em relação às leis extraterritoriais. Eles desconhecem, as pessoas não sabem, e o que ocorre é a violação de leis por desconhecimento. E como todo mundo sabe, o não conhecimento da lei não é uma desculpa, né, para não ter, não existir a penalidade. Então, é importantíssimo, é fundamental, é uma perna que hoje falta. As pessoas vêm realmente fazer negócios, começam a fazer negócios com entidades americanas sem saber de todos os riscos que correm. Natália, esse seu gancho foi perfeito, porque demonstra exatamente isso que eu acabei de comentar, né? Você está no mercado americano, então ninguém melhor do que um profissional que conhece, né? E que está no mercado americano para trazer esses insights e fazer realmente uma prestação de serviço diferenciada. Porque às vezes a empresa brasileira ela entende de compliance, que existem muitas empresas que entendem, mas não estão inseridas no mercado, na realidade, no dia a dia. E isso a gente percebe, né, no nosso dia a dia, né, Natália, o quanto que isso é um diferencial, né? O fato de você estar aí, como o fato da gente também estar aqui no Brasil, nessa união de forças, né?
como isso traz um diferencial. E, Verônica, já indo para o final aqui da minha primeira intervenção, eu acho que é muito importante ressaltar mais duas características, né, diferenciais. A gente trabalha sempre com uma orientação para resultados tangíveis, eu acho que isso é fundamental. E, por último, um custo-benefício atrativo. Por que eu faço questão de pontuar isso? Muitas empresas, e isso é uma reclamação que a gente recebe recorrentemente aqui na BRA, elas entram em contato com uma consultoria, uma empresa onde elas estão buscando algum serviço, e a empresa parece que entrega para elas uma caixa fechada de soluções. E você tem que saber lidar com essa caixa fechada de soluções. E não é o nosso caso. Por que não é o nosso caso, além disso? Às vezes a empresa entrega essa caixa porque ela é uma empresa enorme. Então ela já gastou muito dinheiro para desenvolver aquelas soluções e ela quer que você se adeque às soluções dela. Não é a nossa realidade. Nós temos como característica, e aí, Natália, você me corrija se você estiver equivocada, tanto a BRA como a Praeveni são boutiques de serviços. E a gente tem muito essa adaptabilidade. Então, eu acho que, para fechar, vamos dizer assim, com chave de ouro esses principais benefícios, né, seria justamente um custo que, obviamente, toda empresa está buscando isso também, né? Com certeza, é um custo-benefício atrativo, mas mesmo assim te entregando soluções diferenciadas e com muita competência dentro dessa proposta de serviço que a gente está trazendo para o mercado, Verônica. Bom, esse serviço ele atende todo tipo de porte, setor, segmento, e as startups particularmente que dependem de investidores e precisam se consolidar quando conhecem os seus riscos e, obviamente, os administra de uma forma diligente, aumentam o seu potencial de receber os aportes e precisam minimizando os riscos e aumentando o seu crescimento. Ou seja, para startups, mais especificamente, é fundamental, porque aos olhos do investidor é um atrativo muito grande, dá segurança para quem está fazendo os aportes e apostando naquela empresa. Os benefícios de obter esse tipo de serviço vão desde a proteção da empresa, dos indivíduos que trabalham nela e para ela, até a imagem da própria empresa perante o mercado. Então, empresas que demonstram a preocupação em conhecer e mitigar os seus riscos, transmitem credibilidade, atraem talentos, pessoas íntegras que se identificam com a cultura, atraem investidores e percorrem um processo, por exemplo, de IPO com muito mais facilidade. Então, além de atrair também os terceiros, né, os parceiros de negócios que sejam bem intencionados. Então, conforme, por exemplo, as estatísticas do Departamento de Justiça americana, desde a criação do FCPA até os dias de hoje, 10 das empresas que mais pagaram multa nesse período, que foi basicamente desde 1974, 74, 77, figuram duas empresas brasileiras entre o primeiro e o terceiro lugar. Ou seja, nesse período, desde a existência do FCPA, nesse ranking de 10, duas empresas brasileiras elas estão em primeiro e terceiro lugar, Odebrecht e Petrobras, respectivamente. E depois, vem depois da China, o Brasil com 34 casos, a China com 75, e então o Brasil é um dos países que mais ofereceu, pagou, recebeu propina na história do FCPA. Então, nesses casos, não aparecem só as grandes empresas, mas também aparecem médias empresas e terceiros relacionados a essas empresas. Quem são esses terceiros? Agentes, representantes, despachantes. Ou seja, é um universo que a gente não está falando só da empresa, mas aqueles que estão atuando em volta dela também. É importantíssimo que todas as empresas estejam atentas a essas exposições, incluindo startups e pequenas e médias empresas. E a gente, Natália, só um comentário aqui breve, a gente não está falando em uma quantidade pequena de dólares, né? A gente está falando em multas bilionárias, né? Então, e prisão, né, também. Exatamente. Exatamente, né? Então, é realmente algo muito crítico. O ideal, né? O ideal seria que o nosso trabalho ele entrasse dentro de um planejamento da empresa, algo que a empresa buscasse, que ela tivesse, por exemplo, a gente agora está em setembro de 2024.
a empresa está buscando a internacionalização para meados de 25 ou para 26, então ela contrata uma empresa. Esse seria o mundo ideal, mas às vezes o mundo ideal ele não bate com o mundo real, essa é a grande realidade, literalmente, né? Então o que a gente vê é que o nosso serviço é aplicável aos dois cenários. O que ocorre muitas das vezes é que a empresa, e aí é uma diferença de abordagem até mesmo do próprio cliente conosco, né? Quando a empresa ela já está internacionalizada, ou ela acha que já está, ela já surge com um problema latente, que muitas das vezes vai nos exigir até mesmo uma energia maior, porque a gente já vai ter que, na nossa prestação de serviço, de uma certa forma, pontuá-los que eles já estão literalmente com um problema. E não, olha, vocês já pararam para pensar que isso pode vir a acontecer? No caso dessas empresas, já aconteceu ou está acontecendo. E aí, Verônica, não é difícil, nesses casos, dependendo da gravidade do caso, a gente ter até mesmo ou uma assessoria ou a gente indicar para essa empresa, olha, no caso vocês não têm nem condição de buscar uma consultoria, você já tem que buscar uma solução legal, um advisor, uma equipe de advogados, uma banca de advogados nos Estados Unidos, porque muitas vezes as empresas já estão implicadas, né, em algo que elas não sabiam, como a própria Natália falou com muita propriedade, mas que ela mesma comentou, né? Você não pode dizer que você não sabe, mas e as coisas acontecem. Então, o objetivo principal, na verdade, o objetivo não, o ideal seria que essas empresas nos buscassem antes da internacionalização. Mas óbvio que mesmo as empresas que estão já internacionalizadas são foco do nosso serviço e é o que a gente acaba fazendo mais no nosso dia a dia, tá, Verônica? Bom, esse serviço ajuda os responsáveis pelas empresas e operações a conhecerem alguns dos seus riscos. Empresas que conhecem os próprios riscos, elas e mitigam esses riscos, elas se mostram mais empresas mais conscientes, mais diligentes, mais maduras, e dessa forma é natural que investidores sérios, bons parceiros, sejam atraídos. Hoje em dia, como a maioria das organizações médias ou familiares não fazem esse tipo de levantamento e análise, e desconhecem esses riscos relacionados ao compliance, aquelas que se preocupam em obter esse serviço e fazem a lição de casa direitinho, conhecem os riscos, trabalham para mitigar esses riscos, elas já saem na frente em relação aos seus concorrentes de longe. Essa é uma questão interessante porque ela levanta alguns aspectos, né? Por quê? A gente está falando aqui de um serviço, quando a gente fala de internacionalização, quando a gente fala de compliance e todas as leis, né, que a Natália já comentou aqui para a gente, qual é uma característica que eu acho interessante? Tudo isso é aplicável a qualquer empresa, basta você ter um CNPJ. Não é porque, eu sou do óleo e gás, eu sou de tecnologia, eu sou da área têxtil, não. Tudo aquilo e todas essas legislações são amplas, lógico. Determinados setores você vai ter aquelas e mais outras legislações. Isso em qualquer lugar do mundo funciona dessa forma. Mas eu posso te garantir que não há nenhum tipo, né, de diferenciação vamos dizer assim, pelo nosso tipo de serviço à indústria, à tecnologia. O que há é um campo gigantesco de oportunidade porque a gente está falando nos Estados Unidos. Né? E os Estados Unidos ainda e eu acredito que ainda será por algumas décadas, realmente o polo mundial de desenvolvimento de qualquer tecnologia que a gente possa imaginar. Então, a gente tem, por exemplo, na área de óleo e gás, né, pelo fato da BRA ter essa origem do óleo e gás, você tem nos Estados Unidos a cidade de Houston, que é um polo relacionado à indústria de óleo e gás. Você ainda tem, apesar de hoje em dia um pouco menor, mas você tem um polo automobilístico enorme, você tem aí a Tesla com a parte elétrica dos automóveis e diversas outras indústrias em que os Estados Unidos ainda e será por um bom tempo, que dita, né, a realidade no mundo. Então, eu acho que essa questão dos Estados Unidos, né, ser ainda essa locomotiva global e que eu acho que é interessante acrescentar, somado ao fato de políticas de incentivo fiscal, uma infraestrutura de logística extremamente desenvolvida, que é algo que a gente sempre critica aqui no nosso país, né? E que o quanto que isso de entrave não gera para a nossa economia. E as regulamentações claras,
eu acho que isso proporciona, é o que a gente fala, e eu comento isso muito com a Natália, é um ambiente de negócio estável, previsível. Então, não à toa, a gente pensou em criar esse produto, esse serviço. Por quê? Porque você está... As empresas buscam internacionalização, principalmente para os Estados Unidos. E por quê? Porque buscam, porque é um ambiente de negócio estável e previsível. O que eu acho que elas têm que agora agregar, dando aqui a minha, sendo um pouquinho presunçoso, além de buscar essa questão comercial, ter um arcabouço técnico que as ajude para não ter nenhum dissabor na frente, que, como a Natália falou, é muito complicado. Você tem um problema, você está hoje listada, né, na famigerada, né, Natália, listinha lá no site do FCPA, não é interessante para nenhuma empresa, né? Então, assim, Exato. você tem um problema de imagem da empresa, que é muito... Como que você vai retornar a isso? A própria Petrobras, né, que a gente viveu aqui, a Odebrecht, como a própria Natália citou, que estão lá na lista, infelizmente, o quanto que essas empresas não perderam a nível de imagem. E a gente está falando aqui de empresas gigantescas, que tem uma forma, principalmente a Petrobras, de se manter e continuar. E as outras empresas médias e pequenas? Elas não têm essa Exato. pujança, uma vez passando por isso, né, independente da origem do motivo, de se reerguer. E aí a gente está falando, óbvio, né, de milhares de empregos, enfim, tudo aquilo que ocorre quando algo nesse porte acontece com as empresas. Então, acho que não existe um tipo específico, tá, Verônica? Se de repente fosse ao contrário, você poderia falar, bom, a gente analisaria a economia brasileira, que a gente sabe que tem algumas, principalmente o agro, que é muito forte mundialmente falando. Mas a nível dos Estados Unidos, o que mais tem é oportunidade. E o que o empreendedor quer é oportunidade com estabilidade e previsibilidade. Ele sabe que ele vai aplicar o dinheiro dele ali e, de uma certa forma, ele tem previsibilidade de como que isso vai seguir ao longo do tempo, tá? Exato. Não, concordo plenamente, só fazer uma, uma observação, Uhum. e tudo isso, quando é importante, por isso que é importante saber aonde está pisando, né? Conhecer as regras locais, com quem que está Exatamente. lidando, quais são os riscos, quais são as exposições, porque é uma cultura completamente diferente, são leis que são realmente aplicadas, e coisas que às vezes a gente não está acostumado no nosso, né, ambiente no Brasil. Isso, então, assim, realmente complementando o que o Arthur está dizendo, se a gente for se basear nas estatísticas, né, do FCPA, no caso, então, fica evidente que as organizações que estão no segmento de óleo e gás são as que mais estão envolvidas em violações desde que a lei foi promulgada. Em segundo Exatamente. lugar, vem segmentos de saúde, empresas farmacêuticas ou que fornecem equipamentos relacionados à saúde. O setor de serviço aparece em 8º lugar. Então, mas, ou seja, toda e qualquer empresa sempre tem um representante comercial contratado, ou um agente, ou um consultor contratado, e esses são os considerados prestadores de serviço em geral. Uhum. E na linguagem de compliance, que são os third parties, né, os terceiros, que se repetindo o que eu já disse anteriormente, se eles agirem em nome da empresa de forma inapropriada, a empresa também vai sofrer e vai arcar com as consequências da lei. Falando sobre esse setor de serviços, que é um trabalho que a gente no Brasil, né, está muito relacionado com essa parte de despachante e que parte aduaneira, principalmente, onde tem muitos casos além de representantes de corrupção, pagamento de propina, fiscal, né, esse setor de serviço pode ser incluído aí também nessa parte de serviço. Então, é fundamental que todos os segmentos, tamanhos, se dediquem a conhecer os seus riscos e mitiguem esses riscos, porque eles só têm a ganhar, já que essas leis são extraterritoriais e não prevêem exceções por segmento ou por tamanho. Bom, essas leis que são FCPA, como eu já mencionei anteriormente, Export Controls também, que os exemplos que eu dei lá em cima, um pouco no início, em relação a produtos, transferências de produtos, transferência de tecnologia. Então, quando eu falo transferência, não é só exportação. Então, às vezes, uma simples
uma venda de um produto americano dentro de algum país depois que já houve a exportação também é considerado exportação. Então é um assunto bem complexo, por isso que é importante que as empresas conheçam, né, as suas exposições e o que são esses regulamentos relacionados ao export controls. Outra lei que a gente também está levando em consideração nesse trabalho de diagnóstico são as leis americanas contra a lavagem de dinheiro, que, por exemplo, ela se aplica a filiais de instituições financeiras brasileiras que operem nos Estados Unidos, as operações que ocorrem no Brasil de instituições financeiras brasileiras devido à conexão com suas operações nos Estados Unidos. Então, assim, é uma matriz de informações de informações que a gente acaba recebendo para fazer um cruzamento e chegar nesse diagnóstico. Outra situação, instituições financeiras que operem somente no Brasil, mas as suas transações são processadas por alguma instituição financeira americana, podem estar sujeitas a essas leis. Instituições financeiras que operem somente no Brasil, mas as suas transações são processadas por uma instituição financeira que faça parte de alguma lista de embargo americana ou faça parte de algum país embarcado pelos Estados Unidos. Também a gente ajuda as empresas com as exposições sobre as leis concorrenciais, que a gente chama das leis antitrust americana, que por razões óbvias todas as empresas acabam sendo sujeitas a essas leis. O governo dos Estados Unidos tem duas agências antitrust que são separadas, que é a FTC, que é a Comissão Federal de Comércio, e a divisão antitrust do Departamento de Justiça, do DOJ, sendo que quem trata da questão criminal, nesse caso, é o DOJ. Essas leis antitrust dos Estados Unidos, elas proíbem comportamentos que possam prejudicar os consumidores, os contribuintes e as pessoas que trabalham nas empresas de uma forma geral. Proíbe conluios, como acordo para fixar preço, manipular a licitação, dividir cliente, dividir mercado. Também proíbe a formação de monopólio, tentativa de monopolizar algum setor. Proíbe as fusões e aquisições que estejam sendo prejudicadas por algum tipo de concorrência. Enfim, são atos contra as leis, contra essas leis que sejam realizados fora dos Estados Unidos, podem sujeitar a empresa a processos criminais e reivindicações de danos privados nos Estados Unidos. Então, por isso que a gente foca nessas principais leis, que elas ultrapassam a fronteira americana e se aplicam a qualquer outro país que esteja praticando algum tipo de negócio que se relacione com alguma entidade americana, produto americano, que seja. Na verdade, são alguns, né? Eu consigo listar para você aqui alguns dos principais, mais relacionados principalmente à proteção da reputação da empresa, né? A gente já comentou isso no nosso bate-papo aqui hoje, e eu acho que a Natália, na última intervenção dela, foi cirúrgica, porque ela citou, eu acredito que muita gente que está nos acompanhando aqui nem fazia noção, né, do quantitativo de leis e normas, enfim, que são aplicáveis às empresas que buscam essa internacionalização e o que de fato isso pode gerar para elas. Eu acho que isso é o grande entendimento, né? Então você tem realmente uma proteção à reputação da empresa, você evita que a empresa tenha perdas financeiras, porque muitas vezes a empresa ela vai com um determinado budget para um projeto e aí no meio do caminho ela percebe que ela não planejou, ela não verificou que alguns gastos eram necessários. E aí eu acho interessante, porque de repente as pessoas podem estar pensando assim, não, mas vocês estão colocando aqui situações caso a minha empresa não venha a cumprir, a descumprir. Não,
Às vezes é uma licença que você não sabe que você deveria ter que fazer e você é obrigado a fazer. Não é necessariamente você sonegar alguma coisa, você a sua empresa burlar alguma coisa no sentido de cometer alguma fraude. Não. São licenças, são documentos legais que, na realidade de um estado, eles pedem de uma forma, outro estado já não pede. Até mesmo essa ideia, né, Natália, de como cada estado trabalha e possui algumas leis diferentes das outras. Alguns estados são mais friendly, vamos utilizar esse termo em inglês, né? São mais acessíveis, né? Principalmente para quem é de fora. Enfim, eu acho que quando eu cito em perdas financeiras é exatamente isso. E, já num outro lado, você previne essas ações legais. Eu acho que você proteger a reputação da empresa, evitar essas perdas financeiras e prevenir as ações legais, eu acho que seriam, assim, os principais resultados esperados. Além de tudo, Uhum. de você ter um conhecimento daquilo que você está fazendo, principalmente num local que não é um local em que você está habituado a fazer negócios, porque a cultura é Uhum. diferente, as leis são diferentes. Então, o que a gente consegue agregar para essa empresa que procura esse nosso serviço e que busca, né, esse nosso serviço é uma visão completa da realidade que ela vai encarar e que ela pode até achar que é hostil, mas não é. O que a gente faz é justamente ela ter uma tranquilidade para encarar uma situação em que todas as empresas encaram. Não é verdade, Natália? Todas elas fazem isso. Quando você Exatamente. internacionaliza, não é porque é a empresa da Natália ou a empresa é a BRA aqui do Brasil que vai ter um tratamento diferente. Não, a legislação é a mesma para todas as empresas e para o próprio cidadão também. Então, isso eu acho que é muito interessante. E aí, somando, né, a nossa abordagem proativa, tanto na identificação e nessa mitigação de riscos, ela não só vai fortalecer a posição competitiva da empresa no mercado, mas também vai assegurar uma operação sustentável e ética. Isso é que no final do dia, vamos dizer assim, é o que vai importar para essa empresa. E ela tem que ter essa tranquilidade. Eu acho que isso é o ponto fundamental, Verônica, porque, como a Natália mesmo falou, e falou muito corretamente, a empresa que passa por um processo, principalmente vindo de, de um organismo americano, ou que tem como base a legislação americana, o negócio é muito sério, não é brincadeira. E as empresas, eu acho que nenhuma empresa no mundo está preparada para isso, porque ela simplesmente tem que dar um 360 na sua vida, primeiro, para atender, para poder ter uma resposta àquilo que ela está sofrendo, e aí você imagina o quanto de prejuízo, não só na imagem, mas financeiro mesmo que a empresa tem, né? de energia que a empresa gasta para poder tratar uma situação tão crítica e complicada como é um processo movido em função do descumprimento de um item do FCPA, ou enfim, qualquer legislação americana aplicado a esses casos. Tá, tá Verônica? Eu acho que é muito em função disso. Tá? Sim, É perfeito. isso aí. E hoje eu acho que sim, existem três tipos de empresas, né? Uma visão geral assim no Uhum. mundo. Tem aquela empresa que ela tem o programa dela implementado para evitar esse tipo de violação porque ela já teve uma violação e ela tem que cumprir uma série de requerimentos, né, dos órgãos, das autoridades competentes. Implementa Ou pela tem dor, né, Natália? Pela dor, que é né? pela dor, Não tem exato. jeito, né? Ela tem aquela que fez o programa um pouco para inglês ver, né? Fez aquela maquiagem para parecer que tem, mas ela acaba também, em algum momento, acaba sendo exposta a alguma violação de lei, porque como o programa é superficial, existem as brechas onde acaba propiciando esse tipo de violação. E tem a empresa que ela tem a proatividade de falar, não, eu quero já ter tudo implementado para evitar qualquer tipo de violação futura. E essa Uhum. empresa que ela já tem tudo implementado, ela não está 100% imune a um tipo de violação, mas ela vai ter
esse programa que ela já tem implementado, levado em consideração no momento da análise das autoridades competentes em relação às penalidades que ela vai ter. Então, isso alivia, é um atenuante. Alivia bastante. E fora que... fazer só um comentário em cima do que você falou, que eu acho que é interessante. A gente viveu muito recentemente a questão da Covid-19, né? E aqui na BRA, a gente trabalha muito, como vocês também aí na Prevenir, essa questão de riscos, né? Então, era muito normal perguntarem para a gente, né? Mas vem cá, você acha que alguma empresa previu uma pandemia mundial? Aí eu sempre respondi assim, olha, pode até não ter previsto, mas quem já tinha uma análise de risco minimamente estruturada conseguiu sair do outro lado com... lógico, vai ter danos, mas muito menores do que aquela que não tinha rigorosamente nada. Então, isso que você pontuou é fantástico, é prevenção. Então, Exato. prevenção É mais e barato. planejamento é mais barato, exatamente. Então, essa sua colocação é perfeita e me fez lembrar esse caso da Covid, porque foi isso, né? É impossível. Todas as empresas tiveram um grau de perda, empresas, né? E as pessoas, obviamente. Mas quem já tinha alguma coisa implementada ou já tinha um planejamento nesse sentido, com certeza se saiu melhor. Tenha Né? dúvida. É isso mesmo. Primeiramente, eu recomendo que entre em contato com a gente através dos nossos canais que a gente disponibiliza, seja pelo telefone, no caso da BRA no Brasil, ou pelos nossos e-mails, tanto da BRA quanto da Prevenir, se apresentando, solicitando uma reunião para um primeiro bate-papo, para a gente conhecer a empresa, explicar um pouco mais, com mais detalhes sobre o trabalho que a gente faz, e a partir daí, com base no perfil da empresa e dos status que a gente apresentar, que a empresa apresentar, a gente consegue formular uma proposta bem customizada. A gente até, ressaltando, Natália, todos os nossos canais de comunicação, todos os nossos telefones vão estar aqui abaixo do vídeo, para quem puder entrar em contato. Já faço um convite para visitar a nossa página, né, bracertificadora.com.br, como também o website da Prevenir. Estamos sempre nas redes sociais e vai ser um prazer receber o contato de vocês e conversar. Vocês perceberam que a gente aqui falou em quase 50 minutos e a gente ainda tinha mais coisa para falar, né? Então, é um tema muito interessante, é o que a gente vivencia, né, Natália, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, e para a gente é sempre importante receber o contato desse cliente para a gente poder explicá-los como a gente trabalha, como a gente faz, e é sempre um prazer receber o contato de vocês. Obrigada pelo seu tempo, Natália, obrigada, Verônica. Obrigada a vocês. E tomara que a gente tenha outros encontros como esse. Obrigado, pessoal. Com certeza. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.